Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de português. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 5, né, que é a pequena grande história. Então, a gente está observando aí, nessa ilustração, algumas crianças, né, fazendo leitura de contos. Ao final, aí no final da imagem, no fundo, né, a gente observa uma estante com vários livros, que provavelmente são de contos. Na página seguinte, temos a roda de conversa. Então, na roda de conversa, tem algumas perguntas no número 1 que vocês vão pensar aí e não precisa de responder por escrito. O número 2 não tem como fazer, a gente faria se estivéssemos na sala de aula. Como não estamos, não tem como. E o número 3 tem uma explicação. Você sabe que são mini-contos? Já ouviu falar sobre eles? Um mini-conto é um texto curto e conciso, bem resumido. A escolha de palavras ajuda o leitor a preencher as lacunas do texto por meio da imaginação, o que também possibilita diferentes interpretações. Então, mini-conto, o próprio nome fala, né? Mini-conto é um conto bem pequeno, que as palavras são muito bem escolhidas e mexem com a imaginação do leitor. Na página seguinte, na página 22, a gente tem um conto. O conto, né, é o Sapo Moderno, que foi baseado em outro conto. Então, como aí debaixo do título, ó, uma adaptação para os tempos atuais. Vocês vão ler o texto. É importante a leitura. Sem leitura não tem como fazer os exercícios. Então, vocês vão ler o texto e, em seguida, na página 23, começam os exercícios sobre o texto. Então, ó, sobre o enredo da história, responda oralmente. Depois escreva as respostas. Então, vocês vão ter que escrever as respostas. No número 2, então, da letra A até a letra G. Na página, virando aí na página 24, né? Continuam da letra H até a letra K. No número 3, observe a referência do texto e localize os dados a seguir. Referência é de onde o texto foi tirado. Então, aí tá pra gente, ó, foi tirado da Folha de São Paulo, do dia 8 de julho de 2006, né? Mini contos, folhinha, página 7. Folhinha, né? Uma parte do jornal A Folha de São Paulo, destinada a jovens e crianças e jovens. No número 4, vocês vão marcar aí um X na resposta correta. No número 5, sobre a estrutura de texto, faça o que se pede. Então, na letra A, leiam o que é para fazer, tem que voltar no texto. Na página 25, a letra B, contorne cada parte dessa narrativa de acordo com a legenda. Então, vocês vão voltar no texto e vão contornar de vermelho qual é a introdução. Então, a introdução é dos parágrafos 1 ao 5. O desenvolvimento dos parágrafos 6 a 15. E a conclusão dos parágrafos 16 a 20. Então, já estou falando a parte que vocês vão contornar para ficar mais fácil. Então, o que acontece na introdução? A introdução é a apresentação da história, a apresentação dos personagens, do lugar. O desenvolvimento é o acontecimento, né? O que aconteceu com esses personagens que foram apresentados no lugar que eles estavam? E a conclusão, como que terminou essa história? Na letra C,
Desenhe e escreva quem são os personagens dessa história. Então, vocês vão fazer um desenho de cada personagem e escrever quem são eles. No número 6, vocês vão completar. Então, na letra A, vocês vão completar, tá aí entre parênteses, narrador-personagem e narrador-observador. Lembrando que narrador-personagem participa da história. O narrador-observador só conta a história. Na letra B, então, vocês vão ver aí, né, completar com o sapo, uma menina. Na letra C, primeira pessoa, terceira pessoa. Primeira pessoa, eu. Terceira pessoa, ele, ela. Ou o nome, né, de alguém, o menino, o leão. Isso é terceira pessoa. Na letra D, né, vocês vão completar com a cidade ou no brejo. Na letra E, sapo enfeitiçado, sapo falante, né, fala o conflito gerador dessa história. Essa história aconteceu por quê? E na letra F, o conflito foi resolvido, né, como que terminou essa história? No número 7, vocês vão completar aí de acordo com a legenda, colocar I no início da história, M no meio da história e F no final da história. Lembrem, né? Voltem ao texto, lá nas partes que vocês marcaram de vermelho, azul e verde, que fica mais fácil para resolver esse número 7. Lembrando que sem leitura não tem como resolver. Na página 26, temos aí, né, então, no número 8, releia o título do texto e o que aparece entre parênteses. Então, tá o Sapo Moderno, uma adaptação para os tempos atuais, Marciano Vasques. Na letra A, você sabe o que é uma adaptação? Pesquise em um dicionário e registre a sua resposta. Então, vocês vão pesquisar o que é adaptação, ou no dicionário, ou aí na internet. Quem tiver dicionário, pesquisa no dicionário. Quem não tiver, pesquisa aí o significado de adaptação na internet. Na letra B, o mini conto Sapo Moderno foi adaptado de um conto de fadas. Você sabe qual é o nome desse conto? Então, o nome do conto já está aí na letra C, né? O Príncipe Sapo. Você conhece a história do Príncipe Sapo? Ouça a leitura que o professor fará e depois complete a tabela. Então, ao invés de ler, vocês vão assistir o videozinho que eu vou colocar aí em seguida da aula. E vão preencher o quadro aí. E a última página de hoje, vocês vão então continuar, né, no número 9. Então, vocês vão circular a palavra deboche, depois vocês vão escrever se sabe o que significa ou não. E na letra C, vocês vão colocar o significado dessa palavra. Quem falou que sabe o que significa, não precisa nem pesquisar. Quem não sabe, é a mesma coisa daquele outro exercício da adaptação, pesquisa no dicionário ou aí na internet. Na letra D, é uma opinião pessoal. E no número 10, vocês vão ler, né, A, B e C e responder. Então, lembrando, ressaltando que se não tiver leitura, não vai conseguir fazer os exercícios. Então, leiam, prestem atenção no que está sendo pedido. E boa aula a todos, um bom dia e fico aguardando as respostas dos exercícios, as fotos, né, com as respostas.